Olá, excelências, eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal. E se for a sua primeira vez por aqui, fique à vontade e eu espero que goste do conteúdo. Se gostar, não se esqueça de se inscrever para dar aquela força pra gente. Aproveita aí. Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro júri que eu acompanhei quando eu ainda era estudante de Direito. Mas antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês os dois principais personagens dessa história. De um lado, nós tínhamos o Pedro, comerciante, casado, pai de uma filha. E o segundo personagem é a Maria, solteira, sem filhos, e ela era manicure. O Pedro e a Maria tiveram um relacionamento. No caso do Pedro, ele traiu a esposa dele com a Maria. E o relacionamento deles acabou porque a mulher do Pedro descobriu, deu um dá o desce para ele, e ele encerrou o relacionamento com a Maria. A Maria não aceitou esse término e continuou perseguindo, indo atrás do Pedro, querendo que eles reatassem. A Maria e o Pedro moravam na mesma rua. O Pedro morava num sobrado e a Maria morava umas casas à frente, do outro lado da rua, que conseguia ver a casa do Pedro. Então, quando ele estava do lado de fora, ela conseguia vê-lo. Como a Maria frequentemente ia até a casa do Pedro e tentava reatar, isso sempre dava algum problema. Eles começaram a ter atritos, inclusive atritos físicos. E o que o Pedro fez? O Pedro foi na delegacia, denunciou a Maria, entrou com medidas protetivas e conseguiu uma ordem de restrição. A Maria não podia chegar a menos de 200 metros do Pedro. É uma medida que já foi errada desde o começo, porque não havia 200 metros entre a casa dos dois. Mas ainda assim, o Pedro conseguiu essa ordem de restrição contra a Maria. Um dia, ele estava lá cortando umas carnes, porque ele ia... Eu não sei se eu falei antes, mas o Pedro ele era vendedor de espetinho. Ele era comerciante, ele era vendedor de espetinho. Ele estava lá cortando as carnes. E aí a Maria chegou lá de novo, tentando reatar, numa nova conversa dessa, apesar de ser na casa do Pedro. Aí é que começa a questão do júri. Você sempre tem os dois lados da história. O que acontece? Vou falar para vocês sempre o que o Ministério Público disse e o que a defesa do Pedro disse. Quando a Maria chegou lá, o Pedro ficou em pânico, isso na versão do Ministério Público, porque a mulher dele estava para chegar, e se ela chegasse lá e encontrasse a Maria por ali, ia ter outro problema dentro de casa e tudo mais, e ele mandou a Maria embora. A Maria não quis ir embora, e eles entraram numa briga, e o Pedro, armado, correu atrás da Maria e tentou matar a Maria. Ele perseguiu a Maria até na casa dela. A Maria entrou, fechou a porta e o Pedro deu vários disparos contra a porta. Inclusive um desses disparos acertou a Maria no braço. Então o Ministério Público disse o quê? Que o Pedro ficou com medo e fugiu. Depois o Pedro acabou se apresentando na delegacia junto com o advogado dele para responder o processo. Na versão do Pedro, eles começaram a discutir. Ele estava no andar de cima, na parte de cima do sobrado. A parte de baixo ela era de propriedade de outra pessoa, então ele e a mulher dele moravam na parte de cima. Ele estava lá cortando as carnes, porque, como eu disse antes, e agora eu tenho certeza, como eu disse antes, ele era vendedor de espetinho, ele estava cortando as carnes que ele usaria naquele dia. A Maria começou a querer reatar com ele. Ele não aceitou, mandando ela embora. Eles começaram a discutir. E aí ela fez o que? Ela pegou a bacia de carnes e jogou do andar de cima todas elas na terra. Nesse momento, o Pedro teria, isso na própria versão da defesa, o Pedro bateu na Maria, ela desceu as escadas, continuou a xingá-lo, e aí tinha umas garrafas, dessas garrafas de vidro, e ela começou a jogar contra ele no andar de cima. O que o Pedro fez? O Pedro tinha uma arma, o Pedro pegou essa arma dentro de casa e saiu armado e mandou que ela fosse embora. Ela se recusou e jogou mais garrafas nele. Uma dessas garrafas teria acertado o Pedro, e ele, que já estava com raiva por ela ter jogado as carnes no chão, o que para ele era um grande prejuízo, ele deu alguns tiros de cima, lá de cima para baixo, segundo ele, não para matá-la, mas para assustá-la. E aí ela correu. Só que ele correu atrás. Ele correu atrás dela até a casa dela. Quando chegou na casa dela, ela fechou a porta e ele deu alguns disparos contra a porta. Na versão da defesa, ele não queria matá-la, era realmente para assustar, para que ela não o procurasse mais.
E ele fugiu porque viu que havia passado do ponto, teria problema com a polícia, mesmo ele, na intenção dele não sendo matá-la nem nada. Ao fazer disparos, ele sabia que isso teria que ser apurado. Ele fugiu. Nesse ponto, não existe questionamento entre ele ter atirado nessa porta. E ele realmente acertou a Maria atrás da porta. Só que o Ministério Público diz que ele correu porque ele ficou sem munição. Enquanto a defesa disse que ele correu porque ele nunca teve a intenção de matar a Maria, que era uma pistola, que ele havia dado 5 ou 6 tiros, mas que uma pistola tem 15 tiros. Então, ele não atirou, ele não invadiu e não matou a Maria porque ele não quis. Isso faz diferença? Faz. Isso faz diferença, entre outras coisas, porque a tese da defesa é, ainda que se considerasse que ele a princípio tentou matar a Maria, ele se arrependeu, ele desistiu voluntariamente. Ele simplesmente foi embora. E essa desistência voluntária, ela é diferente de uma desistência acontecida por intervenção de terceiros. Ou seja, ele comprovou que ele não pretendia matá-la. Ou se ele, num primeiro momento, pretendia, pelo menos ele se arrependeu e desistiu antes de efetuar isso. O Ministério Público insistiu na tese de que houve uma tentativa de homicídio, enquanto a defesa dele entrou para a tese de que foi uma mera lesão corporal. Por quê? O que isso muda? A tentativa de homicídio, a pessoa é condenada como se ela tivesse cometido um homicídio, porque ela tentou fazer isso. Enquanto uma lesão corporal, ainda que fosse mais grave, a pena é infinitamente menor. Então, ainda que o Pedro fosse condenado por uma lesão corporal, seria muito melhor do que ele ser condenado por uma tentativa de homicídio. O que acontece? Quando isso foi pro júri, o júri recebeu a versão do Pedro, recebeu a versão da Maria, escutou-se as testemunhas que haviam ouvido o disparo, escutou-se a versão do Ministério Público, escutou-se a versão da defesa. Então, em resumo, o que o júri entendeu? A versão que o júri entendeu foi o seguinte: a Maria foi lá, eles discutiram, ele bateu na Maria, a Maria jogou as carnes no chão, ele perdeu o controle, pegou a arma, correu atrás da Maria com intenção homicida, com o desejo realmente de matá-la. E, ao chegar na casa dela, fez os disparos, ficou sem munição e fugiu. Não existia no processo nenhuma prova de que ele tenha ficado sem munição, até porque essa arma nunca apareceu no processo, porque ele se livrou dela, então essa arma não foi colocada no processo. Mas a versão que o júri acreditou, ou que o júri entendeu, foi essa. E no final das contas, Pedro acabou condenado. Não concordo com a condenação que ele recebeu, porque ele foi condenado por tentativa de homicídio. Mas eu queria saber o que vocês acham dessa história. Existe muita história de crime no Brasil. De repente pode ser uma coisa que a gente fale mais aqui no canal. Mas eu queria saber o que você acha disso. Curte o vídeo e comenta aí no canal. Se for o caso, a gente até faz mais vídeos sobre isso, talvez até um pouquinho mais elaborado. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, falei antes, se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos.